Entrevista. Bom, ao meu lado já está o professor Marco Aurélio Freire. A ideia desse momento, desse Cidade Entrevista dessa segunda-feira, era a gente trazer o líder da situação, do governo, e o líder da oposição, para a gente fazer aí um balanço, segundo os dois olhares, né, dos dois principais vereadores, digamos assim, da Câmara, quando a gente fala sobre avaliação de governo, que seria o delegado Lessa e também o Cabo Cardoso. O delegado Lessa é o líder da oposição, o Cabo Cardoso, o líder do governo. Mas aí o Cabo Cardoso terminou não vindo, né? Tem um compromisso nesse mesmo horário e disse que não poderia vir. Então, né, a nossa entrevista é apenas com o delegado Lessa e sim, é um olhar da oposição dos 100 primeiros dias dessa gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro. O delegado Lessa já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Cidade FM. Vamos conversar sobre o que o senhor tem observado. Agora, o olhar de oposição não é só tudo ruim, não, né? Ou é? Bom dia, Bom Renata. dia. Bom dia, professor Marco. Bom dia, equipe da técnica. Bom dia, a turma toda ali da produção. Em nome da minha amiga Laís Florencio. Na verdade, é de olhar de oposição, porque a gente foi eleito nesse posicionamento, agora de forma muito responsável, Boa. como a gente tem conduzido o nosso mandato na Câmara de Vereadores. Olha, aproveitando, Renata, a minha primeira pergunta é sobre, eu também quero a avaliação, mas é uma avaliação diferente. A sua avaliação sobre o tratamento do Poder Executivo, do prefeito, com a casa, com a Câmara. Qual é a oposição na casa também, mas com a casa como um todo? Como é que o senhor tem sentido? O senhor está na primeira vez vereador, chegou na casa, o prefeito já era prefeito. Como é que é o tratamento, a relação do Executivo com vocês? Os projetos chegam em cima da hora, dá tempo de ler, porque isso já foi reclamações de mandatos passados, tá? Como é que é esse tratamento? Como é que o senhor avalia esses 100 primeiros dias da relação Executivo-Legislativo? Essa avaliação, professor Marco, depende muito de quem está gerindo a Casa Legislativa, não apenas de quem está no Poder Executivo. Como assim? Se pode mandar um projeto de urgência, solicitando a urgência, mas a mesa diretora, o presidente da casa, pode dizer, não, peraí, esse projeto está com urgência, mas a gente precisa debater. Então, esse tipo de pauta, de projeto de urgência, depende muito da liderança da Casa Legislativa, porque é a liderança da Casa Legislativa que vai definir os rumos de como aquele projeto legislativo, como aquele projeto de lei, como aquela medida vai ser conduzida. Vou dar um exemplo, e aí a gente faz em nível estadual e nível municipal. Tem um debate aí para o novo gestor de Fernando de Noronha, o novo administrador de Fernando de Noronha. Deve fazer uns 60 dias que esse nome foi ventilado. E ainda não houve a sabatina na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça do Governo do Estado. Do mesmo jeito aqui na Câmara. Por quê? Porque lá tem um perfil mais independente, mais autônomo. Se um projeto de lei tivesse sido encaminhado com regime de urgência ou com a importância dessa, certamente na Casa Legislativa aqui de Caruaru já deveria ter sido feito todas as sabatinas, já voltava com menos de uma semana. Tudo depende muito dessa relação, principalmente, não apenas de instituição com instituição, de executivo com executivo, mas de quem está conduzindo a Casa Legislativa, principalmente porque a gente compreende que, e o senhor é perito no que eu vou falar aqui, os poderes têm 3 figuras, são 3 poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Lá atrás, Montesquieu já definiu isso. O poder executivo, ele executa as leis, o poder judiciário julga as leis, mas veja, julga e executa as leis, e quem faz a lei é o Poder Legislativo. Então, essa condição de encaminhar o Poder Legislativo é muito mais forte, deveria ser muito mais forte, porque, além de estar muito mais perto do cidadão, do dia a dia das pessoas, e principalmente numa Casa Legislativa Municipal, que o vereador é muito próximo do eleitor, muito próximo do cidadão da cidade, mas principalmente é porque é ele quem diz as diretrizes que o Executivo e o Judiciário vão se posicionar. Então, eu entendo que essa relação depende muito de quem está presidindo a Casa Legislativa e quem está conduzindo a mesa diretora de determinada casa. Vereador,
nesses 100 primeiros dias, né, dessa atual gestão do governo Rodrigo Pinheiro, a gente fala da atual porque o outro foi mais de continuidade, né? Então, o olhar é diferente para essa gestão agora. O que é que o senhor tem observado? A gente sabe que a prefeitura lançou uns próprios desafios para eles, para as secretarias, para entregar à população nesses 100 primeiros dias. Aqui no Povo na Cidade, os meninos até fizeram. Isso saiu, isso não saiu. Vocês acompanharam também isso? O que é que o senhor tem observado? Olha, Renata, primeiro a gente tem que entender o que é que está sendo estabelecido de prioridade apenas por parte do Poder Executivo. Será que isso tem sintonia com a população? A população está ansiosa por determinados serviços públicos. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Alisson. Alisson é o meu personal trainer, viu? Eu estou levando falta por conta de vocês aqui hoje, porque meu horário é 7 horas, eu não podia chegar aqui 8h30 se eu tivesse de 7 às 8 com ele lá. E ele mora no Santa Rosa. E no Santa Rosa, aí no Vassoural, tem uma UPA que atende aquela comunidade. E essa UPA está não só há 100 dias. Está todo o ano passado, desde 1º de janeiro de 2024, até hoje, com as portas fechadas, sem um atendimento à população. E digo mais, é muito importante quando o legislador, quando o vereador sabe os instrumentos a serem utilizados para cobrar e fiscalizar. E a Câmara de Vereadores de Caruaru tem um instrumento extremamente interessante, chama o pedido de informação. Ele não é nem votado, ele é apresentado e encaminhado ao Poder Executivo. E dentro de 30 dias o Executivo tem que passar a informação, sob pena de responder por crime de responsabilidade. Então é um instrumento extremamente importante. Às vezes acontecem de virem respostas vagas, ou dizendo assim, olhe no portal da transparência, mas a resposta tem que vir. E eu fiz um pedido de informação sobre a UPA do Vassoural. E sabe qual foi a resposta? Eu acho que a população não sabe, que a imprensa não sabe, que a empresa quebrou. Ou seja, a obra está parada. Aquela história de que entregar nos 100 primeiros dias de 2025, aquela história que entregar no primeiro semestre, não há essa perspectiva. Não há essa possibilidade. Eu não acredito nem que se entregue esse ano. Por quê? Porque a empresa quebrou, agora tem que chamar a próxima, tem que fazer todo o processo licitatório. Saber se ela quer ainda. Saber se ela quer. Ainda nessas condições, ela queria nas condições iniciais. Será que ela quer agora? E dar continuidade numa casa que foi começada e é você continuar é muito mais complicado do que você começar do zero, não é assim? A gente não entende. Uma reforma em casa para você fazer um cômodo a mais é um trabalho gigantesco. Imagine você continuar uma obra que foi começada por outro, que quebrou, que teve dificuldades financeiras. Então, esse pedido de informação que nós fizemos nos deu a condição de fazer uma visita e mostrar a realidade. E amanhã a gente vai fazer uma visita na UPA do Vassoural para mostrar a realidade da população. Não só a realidade instrumental, teórica, melhor dizendo. Olha, a empresa quebrou, agora a gente vai ter que continuar esse processo licitatório, tentando contratar a próxima. Mas a gente vai mostrar a realidade, vamos bater na porta e a gente está informando, viu? Não tem esse negócio de chegar de surpresa. Vocês têm a informação sobre as pessoas que trabalhavam na UPA do Vassoural, onde estão? Pois é, se a empresa quebrou, não estão trabalhando. Mas as pessoas que trabalhavam da prefeitura? Os servidores. Os servidores. Os servidores, a grande maioria foram realocados. E grande parte deles para a UPA do Salgado. Porque lembra que a UPA do Salgado foi entregue à população dessa mesma forma da UPA entre do 23 e 24, teve uma chuva gigantesca e logo no início teve um enchente na UPA, dentro da UPA do Vassoural, mas ela não tinha sido entregue ainda. Então foi entregue no final do ano de 23, em 24, no início do ano teve uma chuva, acho que do dia 31 para o dia 1º, teve um problema e, sei lá, nos 15 primeiros dias de janeiro de 24, esse pessoal que trabalhava na UPA do Vassoural, grande parte foi trabalhar na UPA do Salgado. Então, os funcionários da área de saúde foram trabalhar, na sua maioria, na UPA do Salgado. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo. E aí a gente fala de 100 dias, certo? E a UPA do Vassoural, como é que está? E o albergue municipal do centro da cidade continua trazendo problemas? Sem dúvida. E as crianças com transtorno do espectro autista, que estão esperando 3, 4 anos para ter uma consulta com um neuropediatra.
E, mais uma vez, utilizamos esse instrumento de pedido de informação. E sabe quantos neuropediatras tem em Caruaru? Apenas 3. Para atender toda a população. Porque essa informação era muito vaga. Não se tinha quantidade de neuropediatras que atendia. Ah, mas tem problemas desse profissional. Tudo bem. Vamos tentar fazer uma articulação com a Universidade Federal e trazer uma residência médica. Vamos tentar trazer uma especialidade específica de neuropediatria. É preciso enfrentar esse problema, porque aquela mãe, aquele pai, aquela criança estão precisando de uma consulta com um neuropediatra para definir ele tem ou não tem transtorno do espectro autista, para ter acesso ao sistema de benefícios sociais do governo, para eles poderem ter um terapeuta ocupacional, para eles poderem ter um neuropediatra privado, recebendo um recurso do governo federal. Então, os problemas principais da cidade de Caruaru, alguém tem notícia de alguém precisando de um paciente, precisando de uma ambulância para fazer uma transferência de uma unidade municipal para uma unidade estadual, vocês aqui devem ter esse sentimento da população. É uma luta para se conseguir uma ambulância para transferir alguém de uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, da Boa Vista para o Hospital Regional do Agreste. Um desafio gigante para uma ambulância fazer uma transferência de um doente. Uma consulta, como é que está? Tem gente esperando, Renata, 6 horas para ser atendido por um clínico. Tem gente que não recebe atendimento. Então, a realidade de verdade na vida das pessoas, o cuidado com as pessoas está acontecendo, mas só tem problema? Não. Foi entregue o pórtico da entrada da cidade e foi gasto 16 milhões de reais. Esse era o valor que precisaria para aquela requalificação da Avenida José Rodrigues de Jesus. Com outro valor se conseguia isso, é preciso que se estude. Ah, mas o São João está aí, começou o São João na roça. Muito bem, muito bom, excelente. 750 mil reais para a banda Calcinha Preta. Minha gente, foi 350 ano passado. Por que esse aumento significativo? A gente está aguardando que o Poder Executivo divulgue, a partir do Portal da Transparência, toda a grade e os valores que serão pagos, para que a gente, se for necessário, demande inclusive ao Ministério Público para que haja uma explicação maior em função de todos esses recursos aí empenhados. Delegado, o senhor tem falado aqui alguns desses pontos, né, pontuou esses problemas, mas me diga uma coisa, em relação à resposta, ao diálogo da Prefeitura, vocês, vereadores, têm sentido um diálogo também dos secretários, talvez para várias dessas demandas, falando com as várias secretarias, tem tido respostas ou é tudo pelo requerimento, pelo Ministério Público? Tem conseguido chegar e ouvi-los e eles ouvirem vocês? Eu complemento, doutor Eric. O papel do vereador é fiscalizar, mas, claro, o senhor foi eleito e os seus eleitores lhe pediram, né, fizeram algumas demandas. E para essas demandas saírem, se transformarem em projetos de lei, tudo mais, tem que ter o famoso diálogo que a gente sabe que é ruim de conversar com quem a gente sabe que não gosta muito da gente, né? Mas é o papel de vocês, né? É o papel institucional, né? Isso aí tem que ficar de lado. Existe diálogo, existe conversa. Já sentou, já foi ao gabinete do prefeito Rodrigo Pinheiro, já bateu um papo com ele, tomou um café? Já conversei com o prefeito uma vez, em uma oportunidade. Já conversei, eu encontrei em alguns lugares e conversei. Mas já conversei pessoalmente com secretários. Eu já conversei com o Coronel Nóbrega, da Autarquia de Mobilidade de Caruaru. Já conversei com o secretário Vital Florencio, da Secretaria de Serviços Públicos. Já conversei com a secretária Luana Marabuco, da Secretaria das Mulheres. Conversei semana passada com o secretário Andrius, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, e tenho sido muito bem recebido. Coisa boa. E com todo o respeito necessário. A gente tem posicionamentos, claro, mas a gente tem que ter responsabilidade com as demandas das pessoas. Eu digo sempre que se a gente viver brigando, a gente não vai resolver problema de ninguém, nem o nosso. Eu não trabalho dessa forma. Quem me conhece, inclusive Renata me conhece há muitos anos, o professor Marco também, a gente sempre trabalhou no serviço público dialogando, conversando. Claro, usando os instrumentos legais. E aí, acabei de falar do pedido de informação, dos requerimentos que são feitos. Por exemplo, eu estive com o secretário de Obras e apresentei 2 demandas. Eu disse, essas 2 demandas prioritárias, porque é prioridade. Por exemplo, ali na Rua Texas, no bairro do Salgado. É a rua asfaltada e tem um pontilhão de uma passagem molhada, uma ponte. Minha gente, se chove, a água sai do córrego normal e ninguém sabe o que é
pista, o que é rua e o que é córrego. É capaz de a pessoa cair dentro do... Imagine que problema sério. Por quê? Porque não tem uma proteção, uma grade que proteja a ponte. Eu disse, isso aqui é urgente, é prioritário. Ele disse, a gente vai priorizar. Tem uma praça lá na Avenida Kennedy, que a praça está abandonada, uma praça que muitas crianças brincam. Observe isso, ele mostrou. Se você pode mandar a foto, são muitas praças. Ele disse, olha aqui a foto. Então, a gente tem conversado. Levei para o secretário de Serviços Públicos, Vital Florencio, que conheço há muitos anos também, há quase 20 anos aí, que ele é jornalista. E ele disse, olha, quais são suas prioridades? Eu disse, as prioridades são as prioridades do povo, não são minhas. Por exemplo, a gente precisa de uma feira no bairro Xique-Xique. A feira está funcionando. Foi atendido o pleito. Isso é muito importante. A feira está funcionando e eu disse para ele, é preciso ampliar uma feira aos sábados, está funcionando no bairro Xique-Xique. As pessoas percorrem quase 4 quilômetros para a Feira da Boa Vista. Uma feira livre municipal. E muito legal, está funcionando. Ele disse, vamos ampliar. E aí, no dia 10 de maio, a gente vai estar lá entregando a ampliação da feira. Na verdade, a transferência para que hoje tem em torno de 30 a 50 feirantes, isso vai para 100. Ou seja, as demandas estão sendo atendidas. Há é responsivo e responsável a interlocução com os secretários. Eu não tenho tido dificuldade, porque lá estou representando os interesses da população, das pessoas que nos demandam. Então, Érico, a gente já está encerrando a nossa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse um breve balanço do que o senhor observa no geral e o que precisa ser feito pela atual gestão para que mais pessoas sejam contempladas. Olha, eu tenho visto investimentos na infraestrutura da cidade, com pavimentação, com saneamento básico. E isso eu tenho visto. É importante. A cidade clama por isso. Se fala de 500 ruas na cidade de Caruaru que tem o registro de calçadas na prefeitura, quando na verdade não são. E esses problemas estão sendo enfrentados. A gente tem visto. Isso é muito importante. A gente tem sentido problemas relacionados aos cuidados com as pessoas. Obra é importante, infraestrutura é importante, saneamento é importante, pavimentação é super importante. São obras, inclusive, que dá voto, sem sombra de dúvida. As pessoas dizem, eita, minha rua foi calçada. Então, isso dá repercussão positiva eleitoral. E não há nenhum problema nisso. São obras e são ações estruturantes da prefeitura. Isso é importante, eu tenho visto os projetos de lei que têm sido encaminhados. A gente tem votado a favor, não teve voto contra, até porque, repito, é uma oposição responsável e respeitosa com os interesses da população. Agora, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a nossa gente, é preciso um novo olhar. É preciso um olhar para as pessoas que precisam de emprego, as pessoas precisam de empregabilidade, de autonomia. A Feira da Sulanca, a feira está definhando, Renata, ano a ano. Eu não tenho dito isso de hoje. Se algo urgente, estruturante e efetivo não for feito, a gente não vai ter essa Feira da Sulanca daqui a 5 anos. Pode ser que tenha um mix ali do artesanato, as outras feiras. Agora, essa feira pujante que a gente já teve, hoje a gente já não tem 30% do que a gente teve e pode ser que não tenha condições melhores. Então, feira, os cuidados com as pessoas, saúde, a questão do albergue municipal, a questão das crianças com o transtorno do espectro autista, me perguntaram quais as 2 prioridades que eu vou defender. Eu sempre lutei por segurança pública em defesa da família e combate à corrupção. Mas o que eu tenho visto na cidade de Caruaru é criança com transtorno do espectro autista esperando anos para ter uma consulta médica e, infelizmente, aquele albergue municipal trazendo muitos problemas. Ah, mas como é que se resolve? Enfrentando o problema. Não dá para uma pessoa ser atendida, vindo de Jaboatão dos Guararapes, com uma tornozeleira eletrônica, atendendo pelo órgão público pago por nós. Ele está de tornozeleira eletrônica. Ah, mas ele tem mandado de prisão. A gente cumpriu o mandado de prisão outro dia de um indivíduo que estava sendo atendido no albergue municipal. Como é que está sendo esse controle? Como é que você recebe alguém para ser atendido com o dinheiro nosso e tem mandado de prisão em desfavor dele? Isso tem gerado graves prejuízos, graves transtornos para quem mora ao redor. Então, o que a gente tem visto é que obras de infraestrutura têm sido feitas. É preciso, claro, observar a cidade como um todo, principalmente zona rural e periferia, mas é preciso também cuidar das pessoas. E cuidar é saúde,
cuidar é proteção integral, cuidar é assistência social, é cuidar de gente, porque as pessoas é que fazem a cidade avançar. Delegado Lessa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Cidade. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Uma semana de muita paz. Temos mais uma vez, mais um feriado aí, mas graças a Deus a gente, quinta e sexta, tem Feira da Sulanca funcionando. Pelo menos não vai ter mudanças. Vamos para a feira, vamos comprar do nosso povo e vamos vender e vamos dar infraestrutura. Realmente a prefeitura precisa cuidar daquela nossa feira. A nossa feira é nosso pulmão econômico, é o que move a nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, que Deus nos abençoe. Professor Marco Aurélio, obrigada. Obrigado e até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Entrevista.